É um prazer muito grande estar com vocês, e é um prazer ainda maior do que a Estrela e a sua família têm me dado o privilégio de estar aqui nessa plataforma, no canal deles, e eu acho que, assim, não é só um privilégio compartilhar a palavra de Deus, mas também um privilégio para mim poder passar um pouquinho que eu tenho aprendido, passar para vocês. E com certeza eu espero, com a ajuda de Deus, que vocês possam ser beneficiados nessa tarde. Desde já eu quero me desculpar se em algum momento o meu português não é assim tão perfeito, mas eu vou tentar o melhor, já disse para a Estrela, se alguma coisa ela vai traduzindo, tá bom? Mas é muito, muito, como disse, é um privilégio poder estar nessa tarde aqui com vocês. Uma das coisas que eu gostaria de começar a falar, a temática que eu vou estar passando hoje com respeito à saúde mental. Mas eu quero também não só falar da saúde mental como saúde mental, mas também mostrar como Deus, desde muito tempo atrás, ele já vinha mostrando para nós o quanto amor ele tem pelo ser humano e que ele vê o ser humano como um ser integral, não só como um ser só de corpo, de carne, de ossos, mas também um ser que precisa ter um cuidado especial pelos seus sentimentos, um cuidado especial pelo o que está aqui na nossa mente. E eu agradeço a Deus por isso, porque quer dizer que ele quer ser um Deus pessoal, um Deus que se aproxima a nós, não só nos momentos que estamos bem, que ele nos dá a saúde física, mas também quando estamos tristes, quando estamos preocupados, quando estamos ansiosos. E eu acho que falar de saúde mental em geral, falar da saúde da nossa mente, tem sido um tema muito difícil ao longo dos anos. Não tem sido um tema que seja abordado facilmente, nem pelos profissionais da saúde, nem mesmo nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, mas mesmo pela questão de que não todos sabem, não todos conhecem a respeito. E por muito tempo, por muitos anos, teve assim como uma, vamos dizer assim, não se teve muito conhecimento de parte da ciência ao respeito da importância da saúde da mente. Então, por essa razão, obviamente, nós, como seres humanos, por muito tempo estivemos assim cegos ao respeito e não tínhamos muito conhecimento como a nossa mente ela pode, se nós não somos saudáveis a nível mental, como pode diretamente afetar a nossa saúde física. É o contrário também, se nós não estamos fisicamente saudáveis, pode afetar também a nossa mente. Então, é um conjunto, né? Vai trabalhar, não só um conjunto, mas eles são sincronizados. E por isso que nós precisamos conhecer ao respeito. Então, dando assim um pouquinho tendo esse background, né, conhecendo um pouquinho de onde que está vindo, de onde vem a saúde mental, eu gostaria de fazer assim, mostrar para vocês um pouquinho ao respeito do que é o conceito de saúde da mente e também passar para vocês um pouquinho do que o Senhor Jesus ele já falou para nós e como ele gostaria que nós estivéssemos, ele gostaria que nós nos beneficiássemos de cuidar, assim como cuidamos do nosso corpo físico, de cuidar da nossa saúde mental. Então, antes de tudo isso, eu gostaria de mostrar para vocês, não de mostrar, mas de que vocês estivessem comigo no seguinte pensamento. Lá na Bíblia, obviamente, Deus é a palavra de Deus, e olhando um pouquinho na Bíblia, eu vejo como Deus, desde o começo, ele já tem se preocupado pelo a saúde integral do ser humano. E uma das primeiras assim, conotações que tem a Bíblia a respeito de como ele se interessa como o ser humano se sente, é bem lá no começo do Gênesis. Bem lá no começo.
E se vocês estivessem ali com a Bíblia em mão, vocês poderiam perceber lá, bem no começo, em Gênesis 2, como... bom, realmente não no Gênesis 2, já no Gênesis 3, quando Deus, ele se aproxima Adão e Eva, quando eles pecam lá no começo. E ele fala assim, quando ele chega, quando já Eva e Adão, eles pecam, Deus pergunta para eles, o que aconteceu? Onde vocês estão? Por que estão escondidos? E só o fato de perguntar a respeito disso já fala muito do Deus que nós cremos, o Deus pessoal, que ele quer saber como você e eu estamos nos sentindo. E depois, se a gente continua, é muito interessante, como lá no capítulo 4, quando Abel e Caim, antes de Caim matar ao Abel, Deus pergunta, lá no capítulo 4, versículo 5, desculpa, 5 e 6, diz assim, por que andas? Ele pergunta para o Caim, por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Então, Deus, ele está constantemente olhando e percebendo quais são as emoções que estão no ser humano, que mudanças estão acontecendo. E você estaria se perguntando, bom, doutora, por que você está falando de tudo isso que tem a ver com o tema? Tem muito a ver. Porque saúde mental, saúde da mente tem muito a ver com as emoções. Tem muito a ver com quem você e eu somos. A nossa identidade, que é o que tem, que é o que faz você ser você, que é o que faz ser eu, Elizabeth, sim? Que é o que me faz ser feliz, quais são os desafios que eu encontro na minha vida. Isso é que tem a ver com a mente. E seguindo esse conceito com a saúde da mente. Mas tem outro assunto bem interessante que vai ali com a saúde da mente, que Jesus, estando aqui na Terra, ele apresentou para seus discípulos. Eu gostaria, não sei se vocês estão com sua Bíblia em mão agora, mas eu gostaria que vocês, se não tem problema, eu quero que vocês escutem o seguinte, ali em Mateus 22, Jesus ele faz uma pergunta, né? Bom, realmente ele não é o que faz a pergunta, um dos fariseus faz a pergunta, e pergunta para ele, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então, Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Mas depois ele fala assim, o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu quero me deter aqui, nesse conceito que Jesus estava mostrando aqui. Nós, quando falamos de saúde mental, estamos falando do bem-estar da pessoa, sim? Estamos falando de como você se sente. E muitos, agora, nos últimos 10, 15 anos, tem aparecido um conceito da felicidade. Inclusive, estamos falando muito da ciência da felicidade. E Jesus já nos tinha falado muitos anos atrás, quando ele esteve aqui na Terra, qual era o sentido, que é o que ele queria do ser humano. E ele diz assim, quando vou voltar a ler, o segundo mandamento é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que quando o Senhor fala de que nós temos que amar ao próximo, ele se refere a que nós amamos ao próximo como nós nos amamos a nós mesmos. Quer dizer que se eu não me amo a mim mesma, se eu não tenho valor de mim mesma ou de mim mesmo, eu não posso amar o meu próximo. Estão comigo? É um conceito muito, muito profundo. Mas o interessante de tudo é que ainda que seja o amor, seja a razão, seja o centro desse contexto que a gente está falando, o amor ele não nasce em nós, porque nós não geramos amor. O amor vem de Deus. O amor, Deus é amor, né? Que disse a Bíblia, Deus é amor. Então, Deus é que
traz, ele é que dá amor para nós. Interessante que se nós vamos lá, vou passar outro texto bíblico muito interessante ali para concluir essa parte aqui, em 1 de João. 1 de João, ele explica para nós como é que assim, ele amplia o conceito do amor. Em 1 de João 4, 7 a 11, vou ler para vocês. 1 de João 4, 7 a 11. Então, ele diz assim, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quer dizer que para eu poder, como ser humano, poder me amar, eu tenho que ter um conhecimento do que é amor. E amor, ele vem de Deus. Aqui ele está muito claro na palavra de Deus que Deus é amor. E procede de Deus o amor. Eu não posso aprender a me amar a mim mesmo, nem aprender a amar o meu próximo, se eu não conheço Deus. Que é o que vem e emana o amor. Quer dizer que a base da saúde mental vem do amor. Em outras palavras, a base do amor é Deus. Quer dizer que se Deus, ele me amou, eu, por agradecimento a esse amor que ele dá a mim, que ele me está dando valor como pessoa, então eu me amo. E como eu me amo, começo a amar as outras pessoas que estão ao meu redor. Esse conceito do amor, de valor a mim como pessoa, é um conceito muito importante na saúde mental. Nós como seres humanos, nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento, nós perdemos muito o valor de nós mesmos, porque começamos a ter desesperança, perdemos a esperança, perdemos o valor, perdemos a visão do que, por que é importante para eu poder continuar a minha vida. E é interessante nesse contexto que eu estou falando, eu não sei se vocês têm escutado, mas nesse período de quarentena que nós estamos, nesse período da pandemia que começou desde 2019, e que aqui na Europa começou a ser mais intensificado a partir de dezembro de 2019 para janeiro de 2020, tem ali nas notícias, quando vocês começam a ler, eu estava ali lendo, como os casos de suicídio, casos de depressão, de ansiedade na população geral, eles têm, assim, aumentado de uma maneira incrível, de uma maneira que, inclusive, estava ali lendo nos reportes da Organização Mundial da Saúde, em abril, mais ou menos abril a junho, eles estavam estavam reportando que se estavam colapsando os sistemas de saúde em diferentes países, vamos falar assim, na população geral, porque pela questão porque não estavam colapsando-se pelo COVID, pelo problema do COVID, mas não tinham, não estavam gerando situações, gerando outros serviços que pudessem ser oferecidos para a população. Em outras palavras, todos os serviços estavam enfocados no COVID. Estão comigo? Então, os outros problemas que estavam acontecendo na população não estavam sendo protegidos, não estavam sendo organizados, gerando estratégias para poder facilitar as pessoas que estavam em casa, facilitar eles acesso a esses serviços. E diz que agora mesmo antes de entrar com vocês, eu estava lendo um reporte que faz não muito que ele já faz um ano, mais ou menos de um ano, mas eles agora que estão colocando nas notícias de que
Japão, vocês sabem que Japão, não sei se vocês sabem, mas Japão é um dos países no mundo com maiores taxas de suicídio no mundo. E o mais triste de tudo é que é na população jovem e feminina. E agora isso já era reconhecido que era no mundo, mas pela questão do Covid e a questão da pandemia, infelizmente do 2020, abril de 2020 até agora, os casos eles têm aumentado tão rápido que diz que está eles estão assustados, porque fala assim, a população jovem, estamos perdendo a nossa população jovem. Então, aí você começa a perceber que a questão a questão da saúde mental não é pelo COVID, não é pela pandemia, não é porque estamos em lockdown. O problema da saúde mental que está se vendo agora, que está vendo se refletida nesses números tão tristes, é consequência de uma coisa muito simples, chamada o ser humano deixando Deus de lado. Isso que está acontecendo. O ser humano não colocando Deus como centro da sua vida. Se Deus é a que gera amor, ele é que emana o amor, e nós colocamos Deus de lado, vai vir pandemia, vai vir problemas de crise mundial, vai vir qualquer coisa, e o ser humano vai se ver afetado rapidamente por isso. Mas eu quero dar assim já um toque de esperança com isso. Eu não sei vocês, mas uma coisa que eu tenho percebido neste último ano é que, apesar de todas essas situações tão tristes, essas situações assim de desesperança, o Senhor tem fortalecido o povo dele. Quando eu falo povo dele, é as pessoas que cremos nele, que cremos em um Deus, e cremos em um Deus vivo e um Deus pessoal. Ele tem trazido esperança, ele tem trazido a oportunidade de você e eu estar aqui pelo Zoom, a oportunidade de nos encontrar pelo Zoom e aprender do amor dele. E começar a gerar em nós, ou começar esses vazios que nós temos, ou que hemos tido, começar a preencher com o amor dele, que só ele pode preencher. A esperança, a paz, né? Nos sentir preocupados, mas não angustiados, nos sentir sim, sentir tristeza, mas não sentir desesperança. Essa é a grande diferença de um cristão com as pessoas, por exemplo, como eu já falei, com respeito a pessoas como as que moram em Japão, que muitas delas não têm isso no seu coração, nunca conheceram a existência de um Deus, de um Deus que é pessoal, um Deus que ama você e eu. Eu vejo ali, Paulo, uns dados que a Zenai tem colocado, eu acho interessante, muito obrigado por isso. O Japão registra mais mortes por suicídio num mês do que por Covid. Exatamente. Essa foi a notícia que eu estava lendo, né? Que o Japão registrou mais mortes de suicídio num mês do que por Covid. Em todo um ano. E é muito triste, né? Muito triste que isso está acontecendo e por isso que esse tipo de palestras, esse tipo de conversas são importantes. Porque uma das coisas que eu tenho percebido trabalhando na área de saúde mental é que a gente fala muito pouco da saúde da nossa mente. Mas são duas razões. Bom, tem muitas razões, mas eu falaria principalmente duas. Uma, por ignorância, de que realmente existe um problema. E duas, por tabu. Sabe o que é o tabu, né? Eu não quero falar a respeito porque eu me sinto envergonhado de falar a respeito, né? Eu não posso dizer que eu estou triste. É muito envergonhante falar que eu me sinto frustrado. E tudo isso gera assim uma questão de
uma fachada, né? E quando nós reprimimos esses sentimentos e nós não deixamos, não fazemos, não gerenciamos esses sentimentos, eles vão fazer com que a pessoa fique assim, fique com muita ansiedade ou vai ao outro extremo, com depressão. Tá vendo? Então, é muito importante que nós reconheçamos quais são esses triggers, como é que fala? Me ajuda aí, Paulo. Esses fatores que, de alguma maneira, eles vão fazer com que nós fiquemos ansiosos ou ou possamos entrar em depressão. Né? Então, é muito importante identificar desde muito cedo quando nós estamos sentindo todos esses sentimentos. Outra coisa que é muito importante, e eu quero assim enfatizar hoje, que nós possamos entender, o ser humano, Deus fez o ser humano com emoções. Então, pensar em que eu não posso ficar bravo, que eu não posso ficar triste, que eu não posso... Isso é errado, porque Deus fez o ser humano com sentimentos. Ele entende que o ser humano fique triste, ele entende que o ser humano, nesses momentos de pandemia, que a gente fique assustado, que a gente não saiba o que fazer, que tem incertidão, que sei lá, vamos falar algum outro, irritável, né? Tantos sentimentos que geram, né, a situação de estar em casa, por exemplo. Ele sabe que a gente é ser humano, ele sabe que a gente sente isso. O problema não é sentir, o problema é como eu vou lidar com esses problemas, com esses sentimentos. É aí onde está a diferença. Não é sentir eles, é como eu vou lidar com esses problemas. Por que os adventistas não aceitam que depressão é uma doença? Dizem que é falta de relação com Deus. Olha, essa pergunta, eu posso dizer que pode ser só para uma palestra. Mas eu vou tentar, assim, no contexto que a gente já está falando, tentar de responder rapidamente, tá? Eu não acho que os adventistas sejam os únicos que tenhamos pouco conhecimento. Não conhecimento, eu não falei conhecimento, mas pouco, como seria? Que a gente não fale muito a respeito, tá? Eu quero, antes de responder essa pergunta, eu quero que vocês saibam que a Igreja Adventista, se você não sabia, mas a Igreja Adventista, quando ela começou, quando ela já se organizou como movimento, ela foi a primeira, como igreja, como congregação, foi a primeira que falou sobre saúde pública. Saúde pública é tudo que tem a ver com a saúde da população, com o que podemos nós fazer para melhorar a saúde da nossa nação, do nosso povo, das nossas comunidades. E ao respeito disso, realmente a Igreja Adventista foi que gerou e começou a não só a falar, mas também a fazer estudos ao respeito de saúde pública. Eu poderia falar assim com muito orgulho, e orgulho santo, né? Que a nossa igreja foi a que começou a mudar os sistemas de saúde e os sistemas de como não só o sistema de saúde, mas também de entender como funciona o nosso corpo, como funciona a nossa mente, interferiu muito, passou muita mensagem. Essa mensagem foi inspirada no começo, mas depois a ciência foi se colocando ao tanto, né, do que essa mensagem inspirada estava sendo passada naqueles anos, lá nos 1800 e tantos. Tá? E eu falaria, voltando à pergunta aqui do nosso irmão, que eu não acho que a igreja, os adventistas, falando como adventistas, nós não tenhamos conhecimento. Eu acho mais bem que, infelizmente, às vezes a nossa cultura, ou não só a cultura de onde nós vemos, mas também as subculturas dos nossos pais, de como nós fomos criados,
afetam a maneira em que nós percebemos certas coisas. E a depressão e a ansiedade e qualquer outra a doença relacionada com saúde mental, por muito tempo tem sido vista de uma maneira tão negativa e tão perturbadora que, inclusive em algumas culturas e em algumas comunidades, ela tem sido vista de uma maneira de, vamos dizer assim, que é melhor não falar daquilo, porque então vai colocar aquela família pode ser vista de uma maneira errada, de uma maneira pode ser não ser aceitada a nível da comunidade. E tudo isso tem que ver não só pela questão da cultura, mas também de como do conhecimento que se tem ao respeito. Eu considero, assim, considero fortemente que nós, como igreja, temos um dever muito grande não só com nossa igreja, mas também com as pessoas que estão em nosso entorno, que é falar de esperança e de reconhecer que a saúde mental é importante. Mas eu vou lhe falar ainda mais. A saúde mental como tal, ela não tem muitos anos de ter sido reconhecida a nível mundial. Ela só tem, se muito, 20 anos, não muito, assim, de conceito. Vamos falar, o conceito de saúde mental, ele não tem muitos anos. E não tem sido muito avaliada e investigada, senão até faz muito pouco. Então, o conhecimento que a gente tinha não é o mesmo que a gente tem hoje, não é o mesmo do que era uns 15, 20 anos atrás. Então, isso faz, de alguma ou outra maneira, com que nós, como igreja, né, ou pessoas adventistas ou cristãs, vejamos a doença, todos os problemas de saúde mental diferente. Hoje em dia, eu posso falar assim com muita certeza que tem mudado, está começando a mudar esse conceito. E está começando a mudar porque nós agora temos mais conhecimento, pelo tanto, podemos dar mais. Eu não sei se eu respondi a pergunta ou não, ou se eu compliquei mais, mas eu espero que eu tenha respondido, Paulo. Muito bem, doutora. Muito obrigado. Muito obrigado a sua disponibilidade, a sua disposição à questão. Espero que o nosso querido amigo, irmão, tenha tirado algum proveito disso. Doutora, eu vejo também aqui uma pergunta, e se calhar esta vai ser a última pergunta dessa ronda, não é? Porque senão vamos nos alongar um pouco mais. Esta pergunta vem com uma afirmação, primeiro. Diz que, assim como traços de personalidades que geram comportamentos, também recebemos de nossos antepassados. A questão agora é esta que vem. Como se quebra algo herdado e algo adquirido? Imagino que estamos falando a respeito da saúde, né? Saúde mental, eu imagino. É muito complicado, né? Porque quando a gente fala de saúde mental e saúde física, o que é saúde em geral, tem muitos componentes. Incluso, a gente fala dos componentes, os determinantes da saúde. E dentro desses determinantes da saúde, tem também a questão biológica, né? Também a genética, né? Mas também tem a parte social, também tem a parte, tudo que tem a ver também com a parte econômica, o estudo, a educação, né? Tudo que faz você e eu ser o que somos. Como é que a gente quebra o que é herdado é muito difícil, porque o que a gente fala fatores determinados, né? Nós, a minha idade, por mais que eu fale que eu gostaria de ter 20, eu não vou ter 20, tá? Então, são fatores que, então, a biologia, né? A questão da biologia, da genética, a gente não pode quebrar, assim, dizer, um dia qualquer a gente se levanta e diz, eu não quero ter mais isso. Não, é muito difícil, né? Assim, não se pode, tá? Mas a gente pode, com certeza, sabendo que eu já tenho certos fatores que eu posso herdar ou eu estou herdando,
pelos meus pais, meus avós, o que for, eu posso trabalhar o respeito, eu posso fazer coisas para que não seja evidente na minha vida. Um exemplo, se eu já tenho família que sofre ou sofreu por exemplo, de depressão, de esquizofrenia, de doença bipolar, sim? E aí você vai, depressão, né? De outros tipos de doença de saúde mental, você já conhece, você já identifica, e você pode identificar certos fatores que podem pronunciar essa situação. E você, com o tempo, você pode trabalhar a respeito disso, né? Hoje em dia, a gente reconhece e sabe que a depressão, a ansiedade e algumas outras doenças, elas vão muito relacionadas com o estilo de vida saudável. Se eu posso, desde agora, começar a adquirir esses hábitos e esse estilo de vida saudável, com certeza, ainda que eu tenha esses fatores herdados, isso não tem que me determinar que eu vou ter depressão. Não sei se eu estão entendendo a ideia. Então, eu posso adquirir esses hábitos para me proteger e evitar isso em algum momento, né? Paulo, antes de a gente continuar, eu sei que amo que as pessoas estão ali fazendo os comentários, acho muito legal, mas eu gostaria, ao respeito do que a gente está conversando, gostaria de falar alguma outra coisa. Podemos continuar nessa parte? Aí eu com certeza, eu vou responder muitas das perguntas que as pessoas estão fazendo ali. Tudo bem, doutora, tudo bem. Pode continuar, sim. Perfeito. Então, uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, e assim como eu estava falando ao começo, é que saúde mental como conceito, ele não faz muito pouco que tem sido adquirido, incluso pela OMS. E a razão por que é assim é porque não se tinha muito conhecimento e não se tinha muitos estudos ao respeito. Mas, ao passar do tempo, eu agradeço a Deus por isso, porque Ele tem dado a inteligência e os recursos ao ser humano para começar a abordar e a conhecer ainda mais ao respeito desse conceito de saúde mental. E uma das definições de saúde mental que foi que está sendo que foi pronunciada pela OMS foi a seguinte: saúde mental se define como um estado de bem-estar no qual o indivíduo é consciente das suas próprias capacidades, pode afrontar as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de fazer uma contribuição à comunidade. Isso é uma das definições que a OMS tem se referido ao respeito do que é saúde mental. Mas, nesse mesmo conceito, eu gostaria de lembrar, né, para todos nós aqui, que o ser humano é um ser integral. O ser humano, ele não é só físico. Não é só isso que você vê, o corpo, os ossos, os músculos, né, os órgãos. Nós somos muito mais do que isso. E tem se falado, os estudiosos têm dividido as esferas da saúde. Eles falam em saúde integral, né? E tem diferentes esferas que abordam essas áreas de saúde integral. E entre essas estão a saúde mental, como a gente está conversando hoje, a partir da saúde social, econômica e intelectual, que vai com a educação. A parte espiritual também vai ali, e a parte emocional, que a parte emocional vai muito ligada com a parte mental. Então, tudo isso para você ver como é que o ser humano é complexo e como é que nós temos que ver nos conhecer e saber que nós somos uns seres que temos diferentes esferas ou dimensões, que nós não podemos ver só o ser humano como parte física, mas nós temos ainda muito mais outras áreas da nossa vida que faz de nós as pessoas que somos. E
nesse contexto, é o que a gente fala de bem-estar, né? A importância de que nós tenhamos um balance, né? Que nós podamos ter, que nós podamos nos sentir em controle, né? Para poder que não só em controle de quem somos, das nossas emoções, de que eu posso controlar, eu reconheço que posso controlar, as coisas que eu não posso controlar, mas que eu posso fazer alguma coisa ao respeito. E nesse ponto aqui é o que eu gostaria, porque eu sei que alguma das pessoas estava perguntando isso, e eu gostaria de trazer um conceito para vocês. Não sei se vocês já tinham escutado antes, mas eu acho que seria oportuno conversar ao respeito. Uma coisa que fica muito clara para mim, queridos amigos aqui presentes, é que eu não posso ajudar alguém, eu não posso ser de ajuda a alguém que está sofrendo, que está precisando, tem necessidade na sua vida, se eu não aprendo a me conhecer eu mesmo. Eu tenho que conhecer, saber quem eu sou primeiro, para eu poder ajudar as outras pessoas. E uma das coisas que nós temos que entender é que o ser humano tem nós como seres humanos, nós temos o que é um conceito que tem se reconhecido, que é o conceito do recipiente do estresse. Nós como seres humanos, eu já falei, nós temos diferentes esferas da nossa, temos diferentes dimensões. E nessas diferentes dimensões, nós somos como um recipiente, onde nós recebemos diferentes informações, diferentes efeitos, né, do que acontece ao nosso redor e que acontece dentro de nós também. Então, vocês veem aqui que é o que é o recipiente do estresse. Uma das irmãs estava ali comentando como eu faço para reconhecer quando alguém está precisando, que está entrando em uma situação, já seja de ansiedade ou de depressão, como identificar esses sinais. E eu tenho que confessar com vocês que eu volto a falar o que eu estava falando, nós temos que aprender a nos conhecer primeiro para poder ser essa ajuda para outra pessoa. Todos nós, como seres humanos, temos um recipiente do estresse. E o recipiente do estresse é tudo que entra na nossa vida que vai gerar emoções, tá? Elas podem ser emoções positivas ou negativas, mas, obviamente, se estamos falando do estresse, estamos falando de fatores que vão estar influenciando e gerando, na maioria das vezes, né, situações de muito estresse, né, de emoções negativas, de emoções que podem até destruir a pessoa. E isso faz em nós que nós nos sintamos mais vulneráveis, né, que nos sintamos que não estamos em controle. E é aqui, nesse ponto do recipiente de estresse, que não tudo está perdido, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter momentos muito difíceis. Vamos colocar a situação de hoje que nós vivemos, da pandemia. Só o fato de nós estar em casa por tanto tempo prolongado já é um fator de estresse. O fato de que muitos de vocês, ou inclusive eu, possamos estar a risco de perder o trabalho, ou que estejamos que as crianças não estejam na escola, ou que tenhamos que fazer, que eles estão em casa, não, agora a gente tem que dar classe para elas e trabalhar ao mesmo tempo. Que não tem muito trabalho, então não tenho muito dinheiro que está entrando em casa, portanto, não sei se vou poder pagar todas as minhas contas. Tem um problema de saúde, tem um problema de saúde terminal, tenho problemas na família, que o meu filho, que o meu esposo. Né? Então, tudo isso são fatores de estresse que vão caindo ali nesse recipiente do estresse e faz com que nós nos sintamos vulneráveis. E esse recipiente do estresse, ele pode ser muito grande, pode ser muito pequeno. Tudo depende das situações que nós estejamos vivendo. Mas o interessante de tudo isso é que
é como nós vamos gerenciar essa situação, é como a gente vai poder ter um resultado positivo ou negativo, tá? Então, tem coisas, ou tem dentro de como que eu vou poder gerenciar esse estresse, ou esses fatores de estresse, depende das estratégias que eu coloque, que eu coloque ou que eu use para poder fazer que não me afete tanto, ou que se me afete, então eu esteja em controle. Então, eu gostaria vamos ver se eu consigo assim explicar de um pouco melhor. Eu gostaria de ver um pouquinho assim. Ok, então vamos fazer o seguinte exercício. Você pode fazer o exercício mental. Qual são, nesses momentos, agora, hoje, aqui na reunião, qual é os fatores de estresse que você tem? Então, aí na sua mente você pode fazer o exercício, tá? Quais são os fatores de estresse que tenho aí na minha mente? Que estão tirando o sono, o sono, que faz com que eu me sinta que eu tenha muita preocupação, que eu não possa comer bem, ou que eu não possa dormir bem, eu fico irritada todo o tempo, ou irritado, tá? Então, quais são esses fatores de estresse? Vamos colocar aí na nossa mente, vamos pensar neles. Agora, pensando neles, eu quero que agora, você fale assim, faz uma lista na sua mente e faz assim, quais são desses fatores de estresse, qual deles você pode mudar? Assim, você sabe que você tem um controle, que está nas suas mãos poder mudar. Aí você coloca numa lista ali, e no outro lado, você vai colocar os que você definitivamente não pode controlar, porque você não depende de você. Não depende de você poder mudar. Estão comigo? Vamos ver se estão fazendo aí o exercício na mente. Eu normalmente gostaria que vocês fizessem num papelzinho, mas pela questão do tempo, vamos fazer assim na mente. Vamos fazer mental. Ok. Agora você já viu, ou já assim, visualizou os fatores que você pode controlar. Desses que você pode controlar, vamos fazer uma prioridade. Tá vendo? Então, estão fazendo exercício comigo, tá? Lembre que o assunto é de nós nos sentimos vulneráveis, porque são muitas coisas que a gente está pensando, muitas coisas que a gente tem que prestar atenção e tem que resolver, mas o negócio não está no tanto dele, senão o que eu posso fazer e qual é a prioridade. Estão comigo? Por exemplo, eu sei que eu estou sem trabalho, estou sem trabalho, mas tenho que pagar a renda, ou tenho que pagar a casa, né? Meus filhos, eu não tenho comida para meus filhos, mas acaba de chegar um dinheirinho do trabalhinho que eu fiz. Então, qual é a prioridade? Tá? Pode ser que não seja a situação de você, mas muitas pessoas hoje em dia, não sei se vocês sabem, estão sem trabalho e tem que decidir entre dar comida para os filhos, né? E pagar a renda ou pagar um bill, né? Um serviço de luz ou alguma coisa. E você diz, tudo é importante? Tudo é importante? Claro! Mas qual seria a prioridade? Qual seria a prioridade? Obviamente, estou falando assim de uma situação muito extrema, né? Que espero, com a ajuda de Deus, que não seja o caso de nós aqui. Mas pode ser. Então, vamos priorizar. Então, você está priorizando ali. Qual é o que eu tenho priorizado? De todos esses fatores que eu posso controlar, qual é a minha prioridade? Ok. Você já decidiu na sua mente qual é a sua prioridade. Agora, o que você vai pedir, o que você vai fazer agora, o outro exercício, coloca aí de lado, aqui de lado é a prioridade. Agora, do outro lado, eu quero que você faça o seguinte exercício. Quais são as estratégias que eu uso, que eu uso, para poder lidar com esse fator de estresse que eu já coloquei, que é a prioridade para mim poder gerenciar? Então, quais são esses fatores de estresse? Quais são essas estratégias positivas que você usa? Então, aí a gente já vocês podem me falar, podem participar se quiserem. Quais podem ser essas estratégias positivas que nós usamos
ou poderíamos, ou deveríamos usar para gerenciar esses fatores de estresse? Algum de vocês? Então, antes de algum de vocês participar, eu vou lhe dizer qual é o meu, tá? Quando eu estou estressada, quando eu estou estressada, eu gosto de escutar música quando eu estou estressada. Porque me coloca numa situação de relaxamento. Então, em vez de eu ficar pensando, o que eu faço é, tipo assim, me tranquilizo e começo a ver a situação, não como se eu estivesse ali, senão que eu estivesse fora. Não sei se me entendam. Não estou ali na situação, eu fico assim fora pensando como eu poderia lidar com essa situação. Então, essa é a maneira positiva que eu uso. Todos nós temos positivos e negativos, tá? Mas eu vou falar a positivo. Algum de vocês tem alguma outra maneira que você lida com esses fatores de estresse? Alguém quer se animar? Não? Não sei Levantou aí a mão, Coli. Eu acho que também tem outra no chat do WhatsApp. Desculpa. Posso ir à frente? Sim, pode ir à frente. Okay. Uma outra no chat. Eu, pessoalmente, a melhor maneira como lido com o meu estresse é fazer exercício físico e tirar tudo para fora. Perfeito! Tá vendo? Você já reconheceu que tem uma maneira positiva, né, de lidar com o estresse. Agora, o assunto que a gente tem que reconhecer é que tanto a gente usa esse fator essa estratégia positiva. Não sei se vocês têm percebido que nós sabemos que tem maneiras positivas de lidar com o estresse, mas nós decidimos, às vezes, irmos pelo... agora esqueci a palavra em português. Como é que fala shortcut? Usamos, assim... Pode falar em espanhol, doutora. Não, espanhol, eu lembro. Os atalhos. Usamos... Os atalhos. Atalhos, obrigada, Colin. Usamos atalhos para chegar àquele ponto, né? Então, qual é o atalho? Às vezes o atalho nosso são os negativos, vocês sabiam? São as estratégias negativas. A estratégia positiva toma tempo. Aí você falou, Colin, você tem que dizer, eu quero ir, vou caminhar, vou para o ginásio, ou vou correr, praticar algum esporte, para eu me relaxar e deixar que o meu cérebro, que está ali, está muito vulnerável, que está recebendo muita informação, não me deixa pensar, eu preciso me relaxar e fazer alguma outra coisa para poder retomar e pensar de novo o que eu tenho que fazer, tá? Mas às vezes a gente o que é que faz? A gente faz o contrário. A gente usa as estratégias negativas como atalhos. Por exemplo, em vez de comer mais saudável, começo a comer comidas que não me são tão saudáveis, tá? Começo a comer muito. Ou não como, ou não tenho, ou não como. Em vez de sair e correr, fico sentada em frente da televisão. Vamos falar, sim? Ou evito conversar com as pessoas porque eu não quero ter alguém me falando no meu ouvido o que fazer. Então, tudo isso são atalhos que, em vez de ajudar você a perceber o que está acontecendo de uma maneira mais saudável e priorizar, tá? O que faz é que você fique mais aleijado. Estão me entendendo? Então, quando você está, voltando a alguma das perguntas que eu estava vendo ali, como é que a gente sabe e pode reconhecer se alguém está entrando em depressão ou tem ansiedade? É isso. Essas estratégias negativas. Você sabia que uma estratégia negativa pode ser o consumo do álcool? Álcool? O consumo da droga? Álcool, tá. O consumo da droga, você não diminuir a sua interação social. Então, se você tinha amigos com que você se via, falava constantemente, já você começa a alejar deles. Eu não quero falar com ninguém. Eu quero estar sozinho. É como um mecanismo de defesa. Estão comigo? Está vendo como é que tudo isso é importante? Então, quando você quer ajudar alguém, ou melhor, não ajudar alguém. Quando você diz,
você diz, eu gostaria de poder identificar se alguma dos meus familiares, dos meus amigos, meu vizinho, o que for, se ele está passando por um momento difícil, que eu possa ser uma ajuda para eles. Como eu identifico isso? Aí está. Identificar quais são as estratégias que eles estão usando para poder gerenciar esses fatores de estresse. Se alguém estava falando com você muito, mandava mensagem, você estava em constante comunicação, e um momento ou outro desapareceu, e você tenta mandar mensagem, nada. Liga, nada. Vai lá no Facebook, nada. Eu me preocuparia. Você se preocuparia? Eu me preocuparia por quê? Porque são como se fosse... você está identificando que alguma coisa está acontecendo. Não precisamente tem que ser alguma coisa muito má, mas pode ser o caminho à depressão, o caminho à ansiedade. Está vendo o que eu estou falando? Então, tudo isso tem que ver com identificar. Identificar o que está acontecendo. Se a pessoa, ela antes, sei lá, a pessoa era muito feliz, e você falava com ela, a pessoa tinha muito ânimo, muito positiva, mas de um momento a outro, a pessoa já não fala contigo, ou se fala contigo, chora. E não pode parar de chorar, todo o tempo chorando. Esse é um indicativo de que alguma coisa não está certa na vida dessa pessoa. Pode ser indicativo de uma depressão, ou um indicativo de ansiedade também. Estão comigo? Então, quando você percebe e você identifica quais são os fatores de estresse que você está tendo na sua vida, que tão vulnerável você está sendo, e você não sente que você sente que você não está em controle, é aí quando você tem que sentar para trás, né, ou sentar e pensar quais são as estratégias que eu vou usar para poder lidar com essa situação. Eu vou usar as estratégias positivas que eu sei que eu posso, que eu gosto, e que sei que tem dado resultado, que não vão me destruir, que vão me ajudar a ser mais confidente, né, mais fortes na minha vida, ou eu vou para outro lado, né, que é usar as estratégias negativas. Então, eu vou colocar aqui rapidinho outro slide para vocês terem a ideia do que eu estou falando com você, do que eu estou o que eu estou falando. Perdi. Aqui, tá. Perfeito. Então, estão vendo ali? De um lado, você vê que estão as maneiras, as estratégias positivas que eu posso usar para poder lidar com esse recipiente do estresse. Vocês conseguem ver, né? Está em inglês, mas eu vou assim traduzir. Então, no meu lado esquerdo, que seria o lado direito de vocês, né? Seria os hobbies. O que é um hobby? Hobby é o que você gosta de fazer. E você não trabalha nisso assim. Você gosta, você ama, você senta e desfruta. Né? Então, hobby pode ser escutar música, pode ser o que o irmão Cole estava falando, né? Ir correr ou fazer exercício. Um hobby pode ser também a leitura. Que outro hobby pode ser? Tem pessoas que o hobby pode ser cozinhar, vocês sabiam? Vão lá na cozinha e começam a fazer comida, porque ajuda eles a liberar o estresse. Tá vendo? Agora, o interessante seria cozinhar alguma coisa saudável, né? Não cozinhar alguma coisa que não vai lhe ajudar. Mas, anyway, a ideia é você reconhecer que é o que você tem em você que pode lhe ajudar a construir a sua confiança em vez de destruir. Estar ativo, já o irmão ali já comentou. Falar com alguém, com um amigo. Você sabia que se você tem uma pessoa com que você possa falar, você já está diminuindo assim, o risco de você de ter problemas de saúde mental? Você sabia? Porque essa pessoa, não é que a pessoa vai lhe ajudar, você já tem percebido que quando você tem um amigo, não é que o amigo vai tirar o problema de você. Né? Assim, ele não tira o problema. O assunto, o que faz a diferença é que tem alguém que está te escutando, e quando alguém te escuta,
E é como se fosse assim, você fala, e como a pessoa está te escutando, você está se escutando também. Aí você fica, mas eu estou preocupado por isso? Mas eu não tinha nem percebido que o que eu estava me preocupando era uma coisa tão, né, tão pequena. Então, é como se fosse é como se o que você fala voltasse para ti, e aí você reflexiona ao respeito. Conversar com alguém ajuda. Ajuda você a ver as coisas diferente, entender a sua própria situação. Então, seriam estratégias positivas que você poderia colocar, que você poderia usar para o bem e para construir a tua vida e para você sentir que está em controle. Tem a outra, que hoje a gente estava falando, os métodos, as estratégias que são negativas e que pode trazer, que destroem, né? Que em vez de trazer mais dor, né? do que alegria ou do que confiança em você mesmo. Entre essas está, como eu estava falando, o consumo do álcool. Quando você trabalha muito, também as pessoas passam ao outro lado. Antes, em vez de deixar de trabalhar ou trabalhar menos para descansar mais, o que fazer é começar a trabalhar. Isso também não é bom. E o outro que eu estava comentando para vocês é que outra coisa que as pessoas fazem muito, e os homens fazem mais do que nós, as mulheres, na questão porque nós falamos mais, temos a tendência, olha aqui, eu estou falando, né? Então, as mulheres temos a faculdade de falar um pouco, temos umas facilidades de expressar, os homens não. Então, quando os homens não têm essa facilidade, podem aguentar mais, reservar mais esses sentimentos, e isso não é positivo. Isso é muito negativo no controle, em sentir que você está em controle dos seus sentimentos. Então, voltando ao que a gente está falando, com respeito à saúde mental, reconhecer que você tem um recipiente do estresse é importante, tá? Porque nós, como seres humanos, temos situações muito difíceis que temos que viver dia a dia. Muito difíceis. E então, nós temos que aprender a reconhecer quais são esses fatores que estão entrando ali nesse recipiente do estresse, mas ao mesmo tempo priorizar que é o que eu posso fazer alguma coisa ao respeito? Sim, ok. Que é o que eu posso fazer? E como positivamente e de uma maneira saudável eu posso lidar com esse estresse? Queridos, eu não posso, infelizmente, lhe dizer qual seria a estratégia melhor para você. Porque para mim pode ser uma, para você pode ser outra. Mas o que eu posso lhe garantir, no nome de Deus, o que eu posso garantir é que uma vez que você começa a reconhecer e identificar isto, você já está, assim, num nível, na sua saúde mental, você está num nível diferente. Porque você está entrando em controlar e não ser controlado, tá vendo? Você vai conseguir ver as coisas desde a barreira, sim? Em vez de estar dentro da situação, você está fora. E você vai poder, com certeza, você vai poder controlar melhor. Isso é a solução? Não, com certeza não vai ser a solução, mas sim vai fazer com que você se sinta mais confident, né? Mais confiante. E o mais importante, nesse processo, a gente falou do amor próprio, né? Que esse amor próprio não vem de nós, vem de Deus que deu o valor a nós. Ele foi o que nos deu esse amor, e nós, como resposta, nos amamos a nós mesmos, pelo tanto, amamos ao nosso próximo. Deus, ele tem que ser assim, se você quer realmente sentir que você está em controle, querido amigo, amiga que está aqui, eu falaria que a prioridade das tuas estratégias positivas deveria estar deixar tudo nas mãos de Deus. Essa deveria ser a primeira estratégia que você use. Porque eu posso lhe dizer muitas estratégias, eu posso te ajudar a identificar, mas se você não deixa que o Deus que pode tudo controle e lhe ajude, vai ser muito difícil. Então, a primeira estratégia ali positiva é: deixe Deus ser Deus. Deixe que Ele te mostre, deixe que Ele te ajude. Ele vai, com certeza, eu lhe falo, querido amigo que está aqui presente,
que ele te ajuda, ele te mostra, te coloca as pessoas que você precisa no caminho. Ele te mostra as maneiras que você pode lidar com a situação que você está. Com certeza, eu posso lhe dizer, na minha experiência, o Senhor não tem me faltado em todo esse ano, não tem me faltado. Tem momentos de muito estresse, mas pela glória de Deus, eu tenho visto a mão dele assim. Não uma vez, mas muitas vezes nesse ano. Então, eu não quero já, assim, eu gostaria assim, Estrela, Paulo, tem muito para a gente falar, mas eu gostaria assim terminar aqui com essa parte, porque eu acho que assim, pelo menos posso lhes dar um pouquinho de esperança nesses momentos, né, tão difíceis que a gente está, mas com certeza um meio de você começar a conhecer a você mesmo e com a ajuda de Deus de ter mais ferramentas, né, mais como é que fala, mais uso de situação, que você sinta com mais confiança de ir em frente e poder preservar a sua saúde mental, que é o mais importante. Quem quiser fazer alguma pergunta agora, está aberto. Acho que alguém está ali fazendo um comentário, Paulo. Ok, antes de irmos para este comentário, permita-me que eu dê aqui a oportunidade ao nosso querido Eugênio Mota. Pode ligar o seu microfone, sim. Obrigado por essa oportunidade. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e também agradecer a doutora por esses ensinamentos que nos trouxe à tona, porque, na verdade, de uma maneira geral, todos nós lidamos com essa situação de saúde mental, cada um da sua maneira, mas, na verdade, é algo que nós precisamos muito ter o controle, principalmente, como a doutora disse, deixar que as coisas sejam guiadas pelo nosso Deus. Amém. Eu, por acaso, entrei no Zoom, não porque fui convidado, mas porque a pesquisar lá no WhatsApp, num dos endereços de uma irmã, vi lá, por acaso, que essa palestra ia ser realizada. Então, fiz o Zoom, consegui tirar o endereço do Zoom, vi o horário. Então, disse, bom, a falar de saúde mental, seria bom eu também tomar a parte. Foi para mim uma coincidência entrar e, por acaso, foi para mim bastante gratificante ter essa oportunidade de receber essas mensagens e que Deus continue abençoando a doutora e esperemos que não seja esta a última vez de ouvi-la, mas termos a oportunidade de mais vezes ouvir uma doutora, precisamente como uma especialista e uma cristã, é uma oportunidade grande de nós termos ela sempre conosco. Obrigado. Amém. Obrigada, irmão querido. Fico contente de saber que Deus lhe trouxe hoje aqui, aí você possa compartilhar com outros o pouquinho que a gente conseguiu passar para vocês hoje. Muito obrigada. Estrela, tem alguém mais? Eu gostaria de deixar um verso de promessa para todos nós, que eu sempre faço, só que eu tinha esquecido, e agora que o irmão estava falando, eu lembrei. Posso fazê-lo, antes de alguém mais fazer algum comentário? Sim, pode. Ok, então, em segunda, e você, irmãos queridos, coloca ali, se tem a Bíblia, faça assim, como é que vocês falam? Um marcador, né? Para lembrar, é muito lindo. Olha o que fala, em 2 de Coríntios 4, verso 8 e 9. Olha o que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E eu falo assim, que lindo, né?
que nós, ali o que está fazendo é reconhecer que nós, como seres humanos, somos fracos. Temos sentimentos positivos e negativos, sentimos emoções que nos abrumam, né? Mas não estamos sós, estamos com Deus. E quando deixamos que Ele seja o controle, Ele seja a prioridade das nossas estratégias positivas para lidar com o estresse, Ele vai Ele vai nos abençoar o dobro e ainda mais. Before I lay me down to rest, I ask the Lord once more request. I know I have all I could need, but this prayer is not for me. Too many people on this day don't have a peaceful place to stand. Let all fighting cease, that your children may see peace. Wipe the tears of sorrow, to believe in a day when hunger and war will pass away. To have all peace is fair, that every sparrow's counted, that you hear each cry and listen to each prayer. Let me try always to believe that we can hear the hearts that grieve. Please help us not ignore anguish cries of the poor.